Para muitas pessoas, Davi foi um homem controverso. Enquanto alguns o enxergam como exemplo de fidelidade e dedicação ao Senhor, afinal ele era um homem segundo o coração de Deus, outros o veem como alguém um tanto complicado, sem escrúpulos e adúltero. De fato, um dos pecados mais emblemáticos da Bíblia é o pecado de Davi, quando ele se apoderou da mulher de outro homem, a Batseba, e depois, deliberadamente, pôs em prática um plano que colocou fim à vida do marido traído, o Urias, ao deixá-lo para morrer na frente de uma batalha. Evidentemente, Davi esteve longe de ser uma pessoa impecável. Além do terrível episódio envolvendo Batseba e Urias, ele também fez outras coisas reprováveis, como por exemplo, quando ele mentiu, ainda que por sobrevivência, ao sumo sacerdote Aimeleque enquanto fugia do rei Saul, um ato que resultou no massacre dos sacerdotes de Nobe, e que ele mesmo julgou ter tido alguma culpa nisso, apesar da insanidade de Saul na ocasião. Ou quando ele desejou levantar o censo de Israel, mesmo contra a vontade de Deus, o que gerou um castigo sobre todo o povo. E até mesmo o fato de Davi ter tido muitas esposas e concubinas, ainda que aquele fosse um tempo em que múltiplos casamentos diplomáticos eram extremamente comuns no Antigo Oriente Próximo, essa prática foi contrária à lei do Senhor, que proibia que um rei de Israel multiplicasse para si mulheres, desviando o seu coração, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 17. No entanto, é verdade que ainda assim encontramos na Bíblia a informação de que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, como podemos entender isto? Se Davi fez coisas tão absurdas, como ele pôde ter sido um homem segundo o coração do Senhor? Ou melhor, o que realmente significa ser alguém segundo o coração de Deus? Significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos do Senhor. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser o líder sobre o povo de Israel. Na Bíblia, lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão no trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor e por isso foi rejeitado. Então, através do profeta Samuel, o rei Saul recebeu o seguinte aviso: O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Perceba que, ao dizer que o Senhor havia buscado um homem que lhe agradara, Samuel estava informando a Saul que ele era alguém de quem Deus não se agradava, alguém que tinha sido reprovado e que Deus havia escolhido um homem com o coração segundo o seu, ou seja, alguém dedicado a obedecer a Deus. E depois, na ocasião em que o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, esse caráter de Davi foi enfatizado. Quando Samuel ficou impressionado com a imponência de Eliabe, um dos irmãos de Davi, Deus advertiu seu profeta dizendo: O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Já nos tempos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou esse testemunho acerca de Davi em sua pregação em Antioquia. E ao resumir a história do povo de Israel, Paulo falou sobre a ascensão e queda do rei Saul. Em seguida, ele explicou sobre como Deus levantou Davi como rei em Israel, do qual testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E na sequência, Paulo ainda ressaltou que foi da descendência de Davi, conforme a promessa, que Deus trouxe a Israel o Salvador que é Jesus. Portanto, não há nenhuma dúvida de que o testemunho bíblico indica que Davi era mesmo um homem segundo o coração de Deus. Porém, a verdade de que Davi era um homem segundo o coração de Deus não quer dizer, em hipótese alguma, que ele era alguém sem defeitos. Ao contrário disso, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários de seus salmos, reconheceu a miséria de seu pecado. Inclusive, um dos episódios mais marcantes da história de Davi é aquele que ele foi repreendido pelo Senhor, através do profeta Natã, por causa de seu grave pecado envolvendo Urias e Batseba, que citamos no início deste vídeo. E embora Davi tenha sido perdoado por Deus,
As consequências de seu pecado foram duradouras em sua família. Então, a pergunta que surge é: como alguém imperfeito poderia ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? Bom, o Salmo 51, que é um salmo de Davi ao cair em si após o seu pecado, nos ajuda a entender melhor esta questão. Esse salmo nos mostra que Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Nos versos 3 e 5, ele declara o seguinte: Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 51 também mostra que Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Sobre isto, no verso 4 ele diz: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi ainda demonstrava genuíno arrependimento diante de seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele era alguém que clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina. Veja o que ele diz no verso 2 deste salmo: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi também entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso e por isso no verso 10 ele suplica ao Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza ou sua fama. Sua maior preocupação era ser privado de sua comunhão com Deus. Qual leitor da Bíblia não se lembra das conhecidas palavras do rei quebrantado no verso 11 deste salmo? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. E por fim, Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação de sua vontade. Por isso, ainda em sua oração no Salmo 51, ele se comprometeu dizendo o seguinte: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Portanto, diante de tudo isto, quando olhamos para a vida de Davi, podemos entender algumas verdades fundamentais sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Inclusive, podemos tirar algumas lições que são muito úteis para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos que ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de méritos próprios, mas da graça do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Mas como vimos, Davi era um homem imperfeito. No entanto, ele sabia que dependia da graça e do poder do Espírito Santo para que seu coração estivesse alinhado ao coração de Deus. Em segundo lugar, ser um homem segundo o coração de Deus é ser plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade divina prevalece sobre a vontade dos homens, e isso inclui a nossa própria vontade. Conforme podemos perceber no Salmo 131, Davi dizia que não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele, como um filho descansa nos braços de sua mãe. Em terceiro lugar, ser um homem segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, no Salmo 3, nós lemos que enquanto fugia da revolta de Absalão, Davi dizia: Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Em quarto lugar, na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Não há meio termo. Saul foi alguém segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. Em quinto lugar, ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. No Salmo 139, por exemplo, o salmista reconhece sua limitação diante da soberania e da grandiosidade de Deus. Então ele ora para que Deus o examine
e avalie se há nele algo que ofende ao Senhor, pois ele quer ser conduzido pelo caminho eterno. Os homens e mulheres, segundo o coração de Deus, são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Consequentemente, em sexto lugar, uma pessoa que é segundo o coração de Deus não é uma pessoa sem pecados, mas é alguém que se submete à vontade divina. É alguém que reconhece sua própria limitação e não faz de suas fraquezas um motivo para andar deliberadamente na iniquidade. Mas quando o pecado vem, como um tropeço na caminhada da fé, essa pessoa que é segundo o coração de Deus sempre está pronta a confessar os seus erros e buscar em Deus o perdão e a restauração. Saul, como dissemos, era alguém segundo o coração dos homens, e quando confrontado por causa de seus pecados, sua primeira reação sempre era buscar justificativas para seus erros, e não arrependimento, confissão e perdão. Por outro lado, a pessoa que é segundo o coração de Deus sabe muito bem que jamais poderá impressionar a Deus com seus feitos, com suas palavras eloquentes, com a religiosidade de suas orações ou com sua própria capacidade. Assim como Davi, essa pessoa sabe que o que Deus não despreza é um espírito e um coração quebrantado e contrito, pois conforme escreveu o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.